Olá a todos, sejam bem-vindos ao Balcão do Imigrante. Eu sou Mário Fonseca, diretor-geral deste projeto, dedicado a ajudar todos os portugueses que se encontram espalhados pelo mundo. Aqui partilhamos informações importantes, histórias e dicas práticas que fazem toda a diferença na vida de quem decidiu viver fora de Portugal. Hoje vamos falar de um tema essencial para quem sonha adquirir um imóvel habitacional em Portugal: o crédito de habitação. Para quem vive no estrangeiro e é tecnicamente considerado não residente em Portugal, existem particularidades e desafios específicos que merecem atenção especial. Este vídeo foi pensado para si, que está fora de Portugal, para esclarecer todas as dúvidas e ajudá-lo a tomar decisões informadas. Para começar, é importante compreender algumas das regras gerais que os bancos em Portugal aplicam. O montante financiado, conhecido como LTV, pode variar consoante a finalidade do imóvel. Para a habitação própria e permanente, alguns bancos permitem financiar até 90% do valor do imóvel ou da avaliação, consoante aquele que for mais baixo. Contudo, esta não é uma prática universal. Nem todos os bancos oferecem esta possibilidade, e mesmo os que o fazem podem apresentar condições menos competitivas, como taxas de juros mais altas ou requisitos adicionais. Para a habitação secundária, como casas de férias ou imóveis para arrendamento, o financiamento é geralmente mais conservador, com um limite máximo de 80% do valor do imóvel. Esta abordagem reflete o maior risco associado a imóveis que não são usados como residência principal. Além disso, o crédito deve ser liquidado até que o proponente mais velho complete 75 anos de idade. Isto significa que, se tiver 50 anos, por exemplo, o prazo máximo será de 25 anos. Estas condições ajudam a garantir que o empréstimo é viável dentro de um horizonte temporal razoável. Outro aspecto crucial é a taxa de esforço, que mede a relação entre os encargos financeiros mensais e o rendimento líquido mensal do agregado familiar. Este indicador não só reflete a capacidade do cliente para suportar as prestações mensais, como também acaba por influenciar diretamente o montante total que poderá ser financiado. Em regra, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 50%. Contudo, muitos bancos adotam limites mais conservadores, de cerca de 35%, dependendo do perfil do cliente. A análise da taxa de esforço pode ser até casuística. Por exemplo, 50% de um rendimento mensal de 5.000 euros deixa uma margem de 2.500 euros para outras despesas, o que pode ser sustentável. Já 50% do rendimento de 1.000 euros pode comprometer seriamente a estabilidade financeira. Além do montante de capitais próprios necessários, que vulgarmente muitos apelidam de entrada, existem ainda vários custos ligados à aquisição e à contratação do crédito, que devem ser cuidadosamente considerados porque têm um peso significativo no planeamento financeiro. Entre estes custos são dois impostos principais, o IMT e o Imposto de Selo. O IMT é o Imposto Municipal sobre Transmissões e é pago sobre a aquisição do imóvel. Já o Imposto de Selo é pago em duas situações diferentes, sobre a compra do imóvel e sobre o contrato de crédito. Além dos impostos, existem ainda os custos bancários, custos com registro e com notário. Estes custos combinados representam uma parte importante das despesas iniciais associadas à compra de um imóvel e devem ser contabilizados no seu planeamento financeiro. Por exemplo, considere a aquisição de uma habitação secundária, por exemplo, para férias, no valor de 200.000 euros, com uma avaliação bancária de 235.000 euros. Para este caso, o financiamento máximo permitido com LTV de 80% seria de 160.000 euros, já que o banco irá considerar o valor mais baixo, neste caso o valor de compra. Isso exigirá um capital próprio de 40.000 euros, mais os custos de aquisição. Os custos de aquisição incluem o pagamento de IMT, neste caso no valor de 4.996 euros, o imposto de selo sobre a compra, 1.600 euros. Além disso, o imposto de selo sobre o financiamento seria de 960 euros, acompanhado de custos com escritura e registro no valor de 850 euros aproximadamente, e ainda os custos bancários estimados em cerca de 800 euros. Assim, o valor necessário inicial seriam aproximadamente 49.000 euros, incluindo capitais próprios e encargos iniciais. Um dos desafios mais significativos para imigrantes é a certificação da documentação e dos rendimentos oferidos no estrangeiro. Para avaliar a situação financeira dos clientes, os bancos exigem uma série de documentos, como declarações de impostos, recibos de vencimento, contratos de trabalho, comprovativos de morada, autorizações de residência, extratos bancários e até documentos das centrais de risco bancário do país onde a pessoa reside, entre outros. Estes documentos muitas vezes estão em língua estrangeira e são interpretados sobre a ótica das regras portuguesas, que nem sempre se alinham com as práticas de outros países. Dou-vos um exemplo. Em Portugal é comum que os bancos solicitem comprovativos de contratos de trabalho efetivos e duração indeterminada, para garantir a segurança dos rendimentos do cliente.
Contudo, em países como, por exemplo, a Suíça, todos os contratos de trabalho podem ser determinados pela entidade patronal, independentemente do vínculo ou da duração do contrato. Esta diferença de sistemas cria desafios adicionais no processo de certificação, podendo levar a atrasos e até mal-entendidos frequentes. Por isso, é essencial escolher bancos ou intermediários de crédito com muita experiência no tratamento de casos de não residentes, que compreendam estas realidades e possam agilizar a compreensão e a análise de todo o processo de financiamento. Outro ponto importante é a escolha do tipo de taxa de juros, que pode fazer uma grande diferença no valor das prestações mensais ao longo do tempo. Existem essencialmente três tipos principais de taxas: taxa variável, taxa fixa e taxa mista. A taxa variável, composta pelo spread e pelo Euribor, é mais comum em Portugal. Tal como o nome indica, este empréstimo tem prestações variáveis que mudam ao longo da duração do contrato de crédito, trazendo assim uma certa dose de incerteza. Pode resultar em prestações mais baixas em períodos de descida, mas também em aumentos significativos em períodos de subida. Por outro lado, a taxa fixa garante uma prestação estável durante todo o prazo do crédito ou durante o período fixo acordado, sendo a escolha ideal para quem valoriza previsibilidade e segurança financeira. No entanto, no total da duração do contrato existe uma fortíssima probabilidade de ter um custo superior à taxa variável. Em Portugal, as taxas fixas mais comuns têm durações de 5, 10, 15 ou 20 anos. Já a taxa mista combina uma taxa fixa inicial, geralmente nos primeiros 5 ou 10 anos, com uma variável posterior, proporcionando estabilidade no início e flexibilidade a longo prazo. No caso das taxas fixas, o spread está incluído na taxa apresentada pelo banco, não sendo indicada separadamente como acontece nas taxas variáveis. Por isso, ao comparar propostas de taxa fixa, deve focar-se no valor final da taxa e não tentar comparar os spreads entre diferentes bancos. A escolha entre taxa variável, fixa ou mista deve ser feita com base nas suas prioridades financeiras, tolerância ao risco e objetivos de longo prazo. Lembre-se, comparar diferentes propostas é essencial, mas comparar apenas o spread ou a TAN pode levar a decisões pouco informadas. Analise todos os custos, as condições associadas, a prestação final e aquilo que se chama MTIC. E escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades. No Balcão do Imigrante estamos aqui para ajudá-lo a tomar decisões informadas e alinhadas com os seus objetivos. E já sabe, para ter acesso a todas as informações, conteúdos e um acompanhamento em primeira mão, faça parte da comunidade Balcão Mais. Até já!